Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Bem-vindo à terceira parte do nosso curso de Power BI. E na aula passada nós finalizamos a construção aqui da parte superior, ó, até os filtros. Eu só vou fazer um detalhezinho aqui de mudança de cor antes de começar essa aula, que eu vou pegar esse cara aqui e vou trocar a cor de fundo. Eu tinha deixado assim, mas eu não gostei muito. Ó. Só vou clicar aqui em cima, venho no pincel de novo, ó. Valores, tela de fundo, vou vir aqui na cor, ó, mais cores, e eu vou ajustar essa cor hexadecimal aqui, ó. Ctrl V aqui, tá? Caso vocês queiram saber qual a cor que eu estou utilizando essa aqui, tá? Que eu peguei lá do meu outro dashboard e vou utilizar ela aqui, ó. Só dar um Enter, beleza? Vou fazer a mesma coisa por debaixo aqui, ó. Só clicar aqui, ó, tela de fundo de novo, mais cores, Ctrl V aqui, ó. Agora ficou com uma cor mais interessante, que é a mesma cor do fundo ali para não ter diferença. Beleza? Então bora lá. O que que a gente vai fazer nessa aula de hoje, ó? Vou puxar aqui o dashboard para vocês de novo, ó. Então vamos lá. A gente fez a parte de cima, né? Essa parte aqui. Agora eu vou construir esses gráficos aqui da lateral. Eu vou construir esse, este e este aqui nessa aula, tá? Esses daqui do meio vão ficar para a última aula, porque esse aqui vai dar um trabalhinho a mais para construir, porque os indicadores aqui, principalmente esse de disponibilidade aqui, ele é um pouquinho mais chato de se fazer. Tranquilo? Então eu vou começar a construir esses três aqui para vocês. Então bora lá. Vou jogar aqui no canto de novo, ó. O que que eu vou fazer, ó? Primeira coisa, para construir esse gráfico aqui, eu vou precisar de duas medidas aqui, ó. Eu vou precisar de uma medida de parada não planejada, para colocar aqui, tá? E já vou adiantar e vou deixar também uma medida de parada planejada pronta, porque eu vou ter que utilizar para criar o indicador aqui de disponibilidade, beleza? Então vamos lá. Vou vir aqui de novo, em dados, ó, medidas. Vou minimizar esse calendário aqui que eu não vou utilizar agora. Esse aqui também não. Vou vir aqui em medidas, botão direito, ó, nova medida. Vou chamar essa medida aqui de PP, parada planejada, total. Igual a sum, ok? Ó, sum, tab. Agora eu vou chamar a tabela de produção lá, a minha coluna de parada planejada, né? Então eu vou colocar PP aqui, ó, que já aparece, ó. Produção PP min, beleza? Vou fechar parênteses e vou colocar uma divisão externa aqui, tá? Vou dividir por 60. Por quê? Tá em minuto, se eu dividir por 60, eu vou transformar para hora. Tranquilo? Acho que aqui é fácil de entender, né? Aí você vai me perguntar, por que você não está usando divide? Porque aqui é um valor fixo de divisão, é dividido por 60, tá? Então nunca vai ser zero. Então não tem problema usar essa barra aqui, em vez de usar o divide. De boa? Ó, vou apertar Enter. Beleza? E vou criar a mesma coisa agora para medida de parada não programada. Para facilitar, tá? Para todo mundo aí, eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C. No dia a dia você vai ter que fazer isso também, tá? Para ganhar tempo, ó. Vou sair daqui, ó. Medidas de novo, ó, botão direito. Nova medida. Ctrl V aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. PNP. E só vim aqui, ó. Coloca um N de novo, que ele vai chamar a outra lá, ó. Tá vendo, ó? Produção, aqui, né? PNP minutos. Toma cuidado quando fazer isso, tá? Se você apertar um Enter, alguma coisa, ele modifica aqui dentro. Então, se você não tem confiança para fazer isso aqui, tá? Cria do zero a medida, beleza? Só mudei aqui para parada não planejada. Tranquilo? Divido por 60 também para transformar para o horário. Ó, Enter. Ó, as duas medidas já estão aqui. Agora vamos criar o gráfico. Qual que vai ser o gráfico que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um gráfico de colunas. Vou vir aqui em página inicial. Ó. Vou abrir aqui os visuais. Eu vou utilizar esse gráfico aqui, ó. Gráfico de colunas clusterizado. Toma cuidado para não utilizar esse aqui, tá? Porque esse aqui é empilhado. É diferente. Beleza? Nem esse daqui, que é 100% empilhado. Também é outra coisa. Ó. Vou clicar aqui. Vou mais ou menos ajustar ele aqui. Vamos colocar a informação dentro dele antes de começar a formatação. Então vamos lá. Só clicar aqui nele. Pode colocar por aqui, tá? Mas eu normalmente prefiro abrir essa compilar aqui, ó, e vou colocando aqui mesmo. Ó. Quem que a gente tem no eixo Y? No eixo Y a gente vai colocar os valores, ou seja, neste caso aqui, ó, parada não planejada, por linha, tá? Então a gente vai colocar os valores aqui, que é as paradas não planejadas. E no eixo X, que é aqui embaixo,
nós vamos colocar as linhas, tá? Então aqui vai ajudar aquela questão de a gente colocar um prefixo lá para trocar a linha lá e botar um L na frente, beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, parada não planejada total, ó. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui no eixo Y, tá? Que é o eixo que fica em pé, ó. Soltar aqui, ó. Beleza? E vou vir lá na minha tabela de produção e vou procurar a linha que tá aqui, ó. E vou soltar aqui no eixo X. Ó, estrutura básica tá pronta. Vamos formatar ele agora. Só vou minimizar aqui. Deixa clicado em cima. Vem aqui no pincel. Formato. Ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou tirar esse título que tá aqui em cima. Ó. Então, tirei ele fora. Tranquilo? Esses valores que estão aqui no eixo Y, eu vou tirar todos também. Então, eu vou vir aqui no eixo Y. Ó. Vou tirar o valor, que é esse 0, 1000 e 2000 aqui. Vou tirar fora. Ó. E o título aqui também. Ó. Tirei fora. Regra no Power BI, tá? Quanto mais limpo você deixar seus gráficos aqui, melhor. Desde que não atrapalhe a leitura, tá? Então eu gosto de tirar o máximo de informação possível aqui, deixar o mais clean possível. Ó. Agora eu vou vir aqui no eixo X. Vou trocar esse nome aqui para branco, tá? Tá em escuro, mas eu vou tirar o fundo já já. Ó. Vou vir aqui e colocar branco, ele vai sumir, né? E o título aqui eu vou tirar fora. A estrutura já tá legal. Ó. Agora eu vou vir aqui também, ó, tamanho e estilo. Tela de fundo, ó, eu vou tirar ela fora. Ó, agora já tá show de bola, né? O que a gente vai fazer agora? Eu preciso agora acrescentar aqui em cima o rótulo de dados e depois mexer aqui na formatação de cores dele. Que no meu caso ali eu deixei uma formatação de cores gradientes. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer primeiro? Vou colocar aqui, ó, clica em cima de novo, minimizar isso aqui. Vou vir aqui no rótulo de dados, ó, vou ativar. Tá ali em cima, tá vendo? Ó? Vou abrir aqui. Vou vir aqui em valor. Ó, e vou colocar branco. Beleza? Ó, já ficou bem mais interessante. E vou colocar uma tela de fundo ali atrás. Ó. Então aqui dentro de valor mesmo, você vem aqui, ó, tela de fundo e ativa. Não vai aparecer nada aqui, mas você pode vir aqui, ó, e ajustar a transparência. Mas eu vou colocar um branco no fundo para aparecer melhor. Ó. Tá vendo? Ó? Do jeito que tá aqui, não precisa nem mexer na transparência. Mas caso você queira, ó, se você quiser deixar mais branco ainda, você pode deixar. Mas eu prefiro deixar em 90 aqui mesmo, que é um padrão na cor branca, já fica bem interessante. Agora vamos lá, vamos fazer isso aqui virar com cor gradiente aqui nas colunas, para ficar mais bonito. Então vem aqui, ó, colunas. Ó. Se eu alterar a cor aqui diretamente, o que acontece? Vai alterar a cor de todas as colunas para ficar igual, ó. Tá vendo? Ó? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em f de x, beleza? Ó. E tem dois tipos de formatação aqui, condicional. Ó. Tem por gradiente, que é o que eu vou usar, e tem por regras. Essa de regras eu vou usar lá no visual de velocímetro dos indicadores aqui, ó. Então, já já você vai ver isso aqui também. Ó. Vou deixar aqui em gradiente. Ó. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Como que ele vai se comportar, essa cor? Então, você tem que alterar aqui, ó. Em que campo devemos basear isso? Ó. PNP total, que é o valor que eu coloquei aqui no eixo Y, tá? Então, por exemplo, se você colocar um outro valor qualquer aqui, por exemplo, vir aqui em medidas e colocar lá uma medida que não está aqui dentro do gráfico, ele vai se comportar de maneira muito estranha. Tá? Então toma cuidado na hora de colocar isso aqui, ó, tem que colocar o valor que você utilizou aqui dentro. Ó. Tranquilo? Aqui o que eu vou fazer? Ó? No mínimo, o que é? O valor mínimo vai ter uma cor específica. Qual que é essa cor aqui? Eu vou utilizar um amarelo aqui. Ó, menor valor, ou seja, o L4 ali. Ó. Vou vir aqui. Tá? Eu vou vir em mais cores porque eu já tenho o código dessa cor aqui. Ó. Então, pausem o vídeo aí, tá? Pega o código, se vocês quiserem ficar igual o meu, tá? E copia esse código aqui e cola aí no amarelo. Ó. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado eu vou colocar uma cor verde. Ó, maior valor, ou seja, o L1. Vou colocar aqui, ó, mais cores. Ó, hexadecimal, Ctrl V aqui. Ó, essa cor verde aqui, ó. Beleza? Já está funcionando. Caso exista algum valor zerado, né? Ó, como devemos formatar os valores vazios? Como zero. Ele só vai colocar um zero ali, tá? Então, normalmente eu deixo assim, não mexo em nada, mas você pode colocar uma formatação aqui dentro também. Não acho que tenha necessidade nenhuma.
A hora que eu apertar OK, você vai ver o que vai acontecer, ó. Ó, show de bola. Já ficou na corzinha ideal aqui. A única coisa é que apareceu essa legenda aqui em cima que não me interessa, que ela tá aqui, ó. Então clica em cima do gráfico, ó, legenda, ela brotou aqui por causa das cores. Então você simplesmente tira ela fora. Então, primeiro gráfico está pronto. Agora a gente vai para esse gráfico aqui, ó, de análise do produto por. O que é esse por? A gente vai colocar um outro tipo de filtro aqui dentro, tá? Que é parâmetro de campo, que a gente vai conseguir alterar ali entre, por exemplo, produção e refúgio, beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Ó? Primeira coisa, que tipo de gráfico que eu vou usar aqui? Eu vou usar um gráfico de colunas. Então eu vou vir aqui de novo, ó, página inicial, aqui em cima. Esse aqui, ó, gráfico de... Esse aqui empilhado não, esse aqui, ó. Gráfico de barras e clusterizado. Ó, beleza? Só vou vir aqui, mais ou menos. Ó. E agora eu vou colocar aqui, ó, eixo Y e eixo X. Tá? Então eu vou abrir aqui de novo. Ó, dados e compilar. Tá? O pincel de formatação eu vou tirar por enquanto. Então, quem que vai ficar aqui, ó? No eixo Y, que é o que vai ficar em pé aqui, vai ficar o produto, que é esse cara aqui, ó. Então vamos lá no eixo Y. Tá vendo, ó? Produto. Só que agora tem um problema. O que que acontece? Eu até posso colocar dois valores aqui no eixo X, só que vai ficar meio estranho. Ó, produção total, aqui no eixo X. Ó, o formato já está mais ou menos ideal. E eu vou colocar ali, no caso ali, era refúgio total, ó. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim. Então, como que a gente deixa aparecendo uma coluna só? Porque nesse caso não faz sentido, né? A produção é muito maior que o refúgio, daí fica uma coluna gigantesca e uma pequenininha. Então a gente vai ter que utilizar o parâmetro de campo, beleza? Então eu vou tirar esses dois daqui e vou criar um parâmetro de campo. Ó, como que a gente cria um parâmetro de campo? Você vai ter que vir aqui, ó, página inicial, lá em cima, ó. Vem aqui em modelagem. Agora vem aqui, ó, novo parâmetro. Ó, campos. Beleza? Aqui você vai fazer o quê, ó? Vamos criar um parâmetro aqui, ó. Ó, campos, não mexe em nada aqui, tá? Deixa do jeito que tiver. O nome do parâmetro eu vou chamar de produção. Vou colocar assim, ó, produção barra refúgio. Deixa assim, beleza? O que é esse parâmetro? É um filtro que eu vou criar para ele aparecer duas coisas ao mesmo tempo no gráfico ali. Então, ó, adicionar e reordenar os campos, ó. Eu vou chamar aqui, ó. Vou vir em medidas, tá? Ó, produção total, vou soltar aqui dentro, ó. E eu também vou chamar refúgio total. Soltar aqui dentro. A hora que eu apertar criar, tá? Ele vai criar um filtro automaticamente. Como isso aqui está selecionado, ó, adicionar segmentação a esta página. Ele vai criar um filtro. Caso isso aqui não tivesse selecionado, não teria problema nenhum. Eu poderia simplesmente pegar a medida que ele vai criar e jogar dentro de um filtro. Dá uma olhadinha por aqui, ó, que ele vai criar um parâmetro aqui no canto, ó. Apertando criar, ó. Tá vendo, ó? Criou aqui, criou um filtro e essa medida aqui é que está dentro desse parâmetro. O que que a gente pode fazer com essa medida, ó? Tá vendo que tem aqui refúgio total e produção total? Isso aqui não me interessa. Então eu posso simplesmente vir aqui em cima, ó, e vou tirar esse total aqui. Vou apagar, que eu não quero que tenha. Ó, tanto aqui como aqui, ó. Beleza? Só dá um Enter e você vai ver que aqui no filtro, ó, ele vai sair, ó. Tá vendo, ó? Saiu fora, beleza? Bem de boa. Vou clicar aqui, vai minimizar ali. Caso você queira alterar de novo, é só vir aqui em cima, ó. Produção barra refúgio e ele vai aparecer lá de novo. Caso você queira alterar alguma outra coisa ali. Não tem problema nenhum, tá? Então eu vou utilizar esse filtro aqui, mas para a gente ganhar tempo, tá? Eu vou simplesmente vir aqui, tá? Pincel de formatação e vou colar aqui. Depois eu só faço os ajustes finais, ó. Soltar aqui, ó. Ó, já melhorou. E, apesar que já ficou do jeito que eu quero. Não vai precisar nem alterar quase nada aqui, ó. Por que que já ficou basicamente do jeito que eu quero? Vou mostrar para vocês, ó. Facilita bastante esse pincel, tá? Nessas horas. Ó, vou vir aqui nesse pincel aqui de novo, no formato, ó. Vou minimizar aqui, ó. Ó. Eu ia alterar aqui, mas ele já deixou do jeito certo, né? Ó, tá como bloco. Você poderia colocar lista vertical, né? Que não é o que eu quero. E também suspenso. Beleza? Mas eu vou deixar isso aqui mesmo, ó. Do jeitinho que veio aqui, ó, já tá
Ótimo. A gente já ganhou um tempo grande ali. Só vou ajustar a medida e vou soltar aqui, ó. Beleza? Vou dar aquela ajustada aqui, ó. Assim tá bom. Beleza? Parâmetro de campo pronto. Mas, para que ele funcione, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você tem que clicar em cima do gráfico. Beleza? Vou minimizar aqui o formato de novo, ó. Vem aqui em compilar. E você tem que colocar esse parâmetro aqui no eixo Y. Então, ó, só vou clicar nessa seta aqui, ó. Produção, pega aqui e arrasta para cá, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar assim porque ele está selecionado os dois, mas quando você clicar aqui, ó, ele só seleciona um, beleza? Isso aqui ajuda bastante, ó. Agora o que eu vou fazer? Em vez de formatar este gráfico inteiro de novo, que vai dar trabalho, eu vou vir aqui, vou copiar a formatação desse aqui e vou colar aqui embaixo. Beleza, ó. No dia a dia você aplica isso aqui, tá? Que você vai ganhar muito tempo em vez de ficar formatando gráfico por gráfico, a não ser que o gráfico seja muito diferente um do outro, né? Então, ó, cliquei nesse aqui que já tá bonitinho, ó, pincel de formatação aqui do lado esquerdo, tá? E vou clicar aqui em cima dele, ó. Ó, que show de bola. Colocou até a formatação condicional. Eu ia fazer para vocês aqui, mas do jeito que tá, já tá muito bom. Não precisa nem mexer mais, ó. Mas só para reforçar ali, vamos lá de novo, ó. O pincel, vou minimizar aqui. Formato, barras, tá? Vou vir aqui, ó, F de X. Toma cuidado quando você vir na cor, não apertar a borracha, tá? Quando você aperta a borracha, a formatação condicional é apagada. Então vem aqui no F de X, ó. Beleza? Lembrem-se lá, ó. Gradiente, tá? É a formatação. Ó, aqui um errinho aqui, ó. Em que campo devemos basear isso? Ó, ele tá pegando este gráfico aqui, tá se baseando no gráfico de cima, a cor. Tá vendo, ó? Que é um errinho, você não pode deixar isso aqui, ó. Você tem que alterar, ó. Então, nesse caso, eu quero que se baseie na produção, por exemplo. Então, eu vou vir aqui. Ó, toma cuidado, tá? Na hora de usar o pincel ali. Foi até bom que tenha acontecido isso, ó. Porque ele pegou a formatação condicional e copiou a formatação de cores também e colocou o campo de base do grafo anterior. Então, ó, você tem que vir aqui, ó. Vem aqui em medidas. No meu caso ali, a produção, ó. Eu vou descer aqui, ó. Este cara aqui, né? Ó, produção total. Beleza? Ó. Menor valor, escolhe uma cor, como eu mostrei para vocês ali, e maior valor, escolhe uma cor, e aqui não precisa alterar nada. Tranquilo? Então, deixem desse jeito aqui. Agora eu vou apertar OK, ó. Vocês podem ver que mudou já a questão das cores, ó. Agora o verde ficou aqui em cima, e os demais aqui, ele ficou puxado pro amarelo, tá? Então tem essa mesclagem de cores aí. Beleza? Se tiverem dúvida, tá, em qualquer uma dessas questões, deixa aí no comentário que eu faço um vídeo bem específico mostrando para vocês de novo aqui como que faz isso, tranquilo? Então vamos lá, agora a gente vai pro esse aqui, ó, produção ao longo do tempo, que esse aqui é um gráfico de linhas ou também um gráfico aqui de área que você pode usar, tá? Eu vou utilizar um gráfico de linha, mas a gente pode converter entre um e outro aqui sem problema nenhum. Então vamos lá. Vou vir aqui de novo, ó. Ó, a gente vai utilizar esse aqui agora, ó. Gráfico de área, ou a gente pode utilizar esse aqui, ó, gráfico de linha. Vai depender do que você quer, tá? Mas a configuração é basicamente a mesma. Vou utilizar o de área aqui mesmo. Só vou clicar aqui em cima. Vou vir aqui, ó, posicionar mais ou menos aqui. Vou arrastar aqui para ocupar todo o espaço. Beleza? E agora vamos lá, vamos passar algumas informações para aqui para dentro. Primeira informação que eu tenho que passar, o eixo X, tá? Que a parte de baixo aqui vai ser os meses, tranquilo? E o eixo Y vai ser minha produção total e minha meta de produção. Então vamos lá, vamos começar pelo eixo X. Nessa hora que a tabela calendário que a gente criou lá no começo é importante, ó. Além de já ser importante aqui em cima nesse filtro, né? Mas vamos lá. Não coloca essa coluna de data aqui de produção, tá? Tem que colocar lá na tabela calendário. Vem aqui na tabela calendário, pega aqui, ó. Fazer assim, ó. Vou clicar aqui em cima primeiro. Tem que vir aqui em compilar, para aparecer aqui, né? Ó, data e solta aqui no eixo X, ó. Beleza? Já apareceu aqui. Beleza? Tá no formato de ano. Já vou explicar para vocês esses drew up aqui, drew down, tá? E agora no eixo Y, né, a gente vai colocar aqui o valor de produção total. Ó, vamos soltar aqui no eixo Y. E também vou soltar o de produção meta. Aqui, ó. Ó, são duas linhas praticamente iguais, né?
E agora o que que eu vou fazer para mostrar para vocês, antes de começar a formatar esse gráfico aqui, ó. Eu vou ajustar aqui, isso aqui que a gente chama de hierarquia, tá? Que é os drill down e o drill up. Ó, quando eu aperto aqui, ó, ele vai baixando na hierarquia, ó. Janeiro, fevereiro, março, tá vendo, ó? E você pode ir subindo aqui conforme a sua visualização, ó, trimestre e por aí vai, ó. Tem várias opções aqui. Vou deixar assim que fica mais interessante. Beleza? Eu poderia também formatar, copiando a formatação desse cara aqui e jogando aqui dentro, tá? Não ficaria muito bom porque, como aqui tá com uma cor diferente do que eu quero ficar, então daria um pouquinho de trabalho. Então eu vou fazer do zero isso aqui para mostrar para vocês também, ó. Não tem muito problema não. Vou clicar aqui em cima, beleza? Vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar mais. Vou minimizar aqui também e vou só no pincel aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer de novo, vou tirar esse título aqui, porque aqui em cima já tem título, né? Então não faz sentido deixar dois. Ó, tirando o título, beleza? O eixo Y, eu vou tirar tanto o valor como o título. Então, ó, eixo Y, vou tirar ali o valor e vou tirar o título também. Minimizar aqui, ó. Agora no eixo X, eu vou colocar em branco, né? Porque eu vou tirar o fundo já já. Ó, vou deixar aqui em branco. Ó, sumiu ali. Já vou tirar o fundo para melhorar a visualização. Ó, tamanho e estilo. Tela de fundo, ó. Tirei o fundo, beleza? A legenda, eu vou deixar só esse valor aqui, produção total e produção meta, mas eu quero tirar esse começo aqui, adicionar o título da legenda, ó, que não faz sentido nenhum. Vou vir aqui, ó, legenda, tá vendo, ó? Título. Você vai ver que vai apagar ali, ó. Saiu fora. Agora eu vou vir aqui em texto e vou colocar aqui a cor branca também, ó. Beleza? Ó, já ficou bem mais interessante. Vou deixar assim. Já tá bem interessante aqui, tá legal. Ó, tranquilo? O que que eu poderia fazer? Se eu vim aqui, ó, aqui, ó, compilar. Tá vendo que aqui tá marcado, ó, produção total e produção meta? Eu não quero que fique assim, eu quero que fique, por exemplo, produção e meta. Então, simplesmente você pode vir aqui, ó, em compilar, tá? Você dá 2 cliques aqui em cima e altera o nome, ó. 2 cliques, ó. Beleza? Ó, vou deixar assim, ó, produção, dá um enter. Pode ver que já trocou lá. E aqui também, ó, 2 cliques. Ó, meta. Só vou colocar um M maiúsculo aqui, ó. Meta. Enter, ó. Beleza? Ficou mais interessante, né? Eu nem tinha feito isso no outro gráfico, mas fica assim, fica mais legal. Agora o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai trabalhar em cima dessas cores aqui do gráfico, tá? Vai ficar mais interessante, ó. Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou deixar a meta como uma linha pontilhada, tá? E esse de baixo aqui eu vou trazer para uma cor ali meio puxado pro amarelo, para ficar mais interessante aqui para vocês, ó. Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Clica aqui. Vou minimizar o compilar de novo. Vamos lá. Primeira coisa, vem aqui em linhas, ó. Deixa aqui séries todas, tá? Não mexe aqui por enquanto. E vem aqui, ó, tipo de interpolação. Clica aqui, ó. E aqui você vai alterar para suave. O que que é esse suave, tá? Tá vendo que aqui, ó, tem umas dobras secas, vamos dizer assim, tá? Quando você altera para suave, ó, dá uma olhadinha no gráfico lá. Ó, tá vendo? Ficou mais redondinho. Também tem essa opção caso você queira, ó, etapa. Ó, ele fica tipo uma escadinha. É uma opção também que a gente usa bastante, tá? Mas eu vou deixar aqui no suave mesmo, ó. Etapa suave. Vou deixar assim. Agora a gente vai alterar as cores aqui, ó. Primeira coisa, eu vou alterar a cor de produção, tá? Que é esse azulzinho claro ali. Então agora o que eu tenho que fazer, ó? Tá vendo que aqui em linha eu tinha colocado aqui, ó, séries todos, porque eu queria alterar para suave os dois. Mas agora eu quero alterar uma cor para produção e uma cor para meta. Então eu vou vir aqui, ó, todos, ó, produção, beleza? Aqui não muda nada, você vai vir aqui em cor, ó. Agora no azul aqui a gente vai alterar, só clicar aqui. Eu vou colocar a minha cor amarela padrão, tá? Vou clicar aqui em cima e vou dar um Ctrl V. Qualquer coisa, só copiar aí, tá? Solta aqui, ó. Você vai me perguntar, tá, por que ficou cinza ali? Tá? Porque tem um amarelo e um azul junto, por isso que ficou estranho ali. Eu vou tirar
a questão da cor de baixo aqui, né, de preenchimento, do azul ali já vai melhorar já. Tá? Mas antes eu vou alterar a cor dessa linha que tá azul aqui para um vermelho trastejado aqui, ó. Então eu vou vir aqui de novo, ó, aqui em cima, ó, tá vendo, ó, em linhas. Ó, em vez de colocar produção, eu vou colocar meta agora. Ó, meta. Primeiramente, eu vou mudar aqui para um vermelho, só vou clicar aqui, ó, mais cores. Nesse caso, eu vou só ajustar um vermelho aqui, mais ou menos, ó. Assim tá bom. Vendo que ele ficou um laranjão ali? Beleza? Só clicar aqui fora. E eu vou mudar para trastejado, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Tipo de junção, ó. Tipo de junção não. Vou vir aqui, ó. Estilo da linha, sólido, tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Trastejado. Dá uma olhadinha lá. Ó, trastejado. Você poderia colocar aqui pontilhado. E tem a personalizado também, que precisa de um código, tá? Mas, como eu disse, normalmente eu não uso, tá? Mas se procurar no Google aí você acha esse tipo de código aqui para a linha trastejada. Trastejada não, né? Esse personalizado. Vou vir aqui, ó. Deixar em trastejado, tranquilo? Agora eu vou vir aqui, ó. Minimiza a linha. Tá vendo que tem escurecer área aqui, ó? Ó, que é essa parte de baixo, ó. Então eu vou clicar aqui, beleza? Eu vou selecionar somente a minha meta, ó. Toma cuidado para não deixar os dois, tá? Senão ele vai tirar o sombreamento ali de escurecer dos dois, ó. Vou vir aqui em meta, ó. E vou tirar fora. Tá vendo, ó? Agora sim, ó. Ficou um amarelo e ficou só o trastejado em cima. Poderia também tirar da minha produção ali, mas não quero no momento. Assim está bom. Beleza? Ó, a estrutura já tá legal. Olha que eu vi aqui que eu não tinha percebido. Ó. Eu tinha deixado o título aqui embaixo e não tinha tirado. Então vamos lá tirar. Ó. Vocês vão conseguir ver, né? Mês aqui. Ó, vou lá no eixo Y. Y não, não. X. Vim aqui no eixo X, ó. E vou tirar o título, ó. Pode ver que vai sair fora lá. Ó, tá vendo? Ó? Saiu fora. Agora, para finalizar, eu vou colocar os rótulos de dados aqui. Então eu vou vir aqui, ó, minimizar de novo. Minimizar aqui também, ó. Rótulos de dados, ó. Quando você ativa aqui, ó, vai aparecer o rótulo para os dois, tá? Você pode deixar assim ou pode deixar um rótulo só. Eu vou deixar um só, tá? Então eu vou vir aqui, vou desativar, tá? Vou ativar de novo, não precisava ter desativado. Eu vou escolher um deles aqui, ó. Vou escolher, no meu caso aqui, eu quero tirar o da meta, né? Ó, então, série, meta, e vou tirar ele fora. Só clicar aqui, dar uma olhadinha lá que já vai sair, ó. Beleza? Vai ficar só o de produção. Agora eu vou selecionar o de produção, vou vir aqui em valor, ó, e vou colocar branco ali, né? Porque tá meio zoado. Valor, cor, branca. Beleza? Ó, bem melhor. Basicamente o gráfico já está pronto. Vamos testar ele aqui, ó. Vamos rodar aqui os meses para ver o que vai acontecer, ó. Ó, show de bola, já está funcionando. Tá bem funcional. Ó, fica essa queda gigantesca aqui, ó, por quê? Ele tá pegando ano inteiro e depois um pedaço do outro, por isso que fica estranho, tá? É por causa disso aqui, ó. Então se eu ajustar aqui mais ou menos ali, ó, pro final de dezembro, ó, aí ele já fica um formato mais interessante. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Esta foi a aula de hoje. Na próxima aula e provavelmente a última aula, nós vamos trabalhar com esses indicadores aqui e esse gráfico aqui, tá? O que vai dar um pouquinho de trabalho aqui é criar os indicadores, porque precisa de umas fórmulas DAX um pouquinho mais complexa, tá, para entender. Mas os gráficos em si não tem segredo nenhum na hora de criar. Tranquilo? Então é isso aí. Valeu, pessoal. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, qualquer dúvida deixa aí no comentário. Se ficou até aqui, tá? Escreve aí nos comentários, fala meu bruxo. Valeu, pessoal. Fui!